pessoal! E aí, tudo bem? Tô gravando esse vídeo, né? Que é o nosso vídeo de toda a atividade para estar ajudando vocês a estar realizando essas atividades, tá? Então, pessoal, essa sétima atividade que vocês foram buscar, os pais de vocês foram buscar na escola, ela vai ser de revisão, ok? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre conteúdos que nós já trabalhamos lá na primeira, na terceira e na quarta atividade, beleza? Então, antes de tudo, vocês vão vir aqui, vão preencher com o meu nome, tá? Vão colocar o nome da escola, o nome de vocês, o número, a série, tudo aquilo que eu falo todo vídeo, mas que eu vou continuar falando para que vocês não esqueçam, ok? Porque é muito importante que vocês coloquem os nomes de vocês nas atividades, porque depois na hora de separar, fica muito mais fácil para a gente saber de quem é e também na hora de corrigir no momento de atribuir a nota, tá? Então, vamos lá. Todo mundo já preencheu o nome? Já preencheu todos os dados que está pedindo aqui? Beleza, então, virem a folha. E aí, como eu disse, né, nós vamos fazer essa atividade como revisão. Para quê? Para que a gente possa aprender muito mais. E para a gente relembrar algumas coisas que já esquecemos, porque dentro de sala já é um pouco difícil, né? A gente já esquece muita coisa. Agora, longe da sala, a gente acaba esquecendo muito mais. Então, foi por conta disso que nós preparamos essa atividade de revisão, tá? Então, vamos lá. Essa é uma atividade que vocês já fizeram. Nós já fizemos em sala de aula, nós já fizemos nas atividades remotas e nós vamos estar fazendo novamente nesta para saber se entrou na cachola, tá? Então, aqui tem a pergunta. A linha do tempo, como o nome já diz, ela serve para organizar um período de tempo, tá? A gente pode organizar ela usando a semana, que são 7 dias, o mês, 30, 31 dias, ou no caso de fevereiro, 28, 29, o ano, 365, 366 dias, ou então em quantidades até maiores, como as décadas, que são 10 anos, os séculos, que a gente agrupa em 100 anos, ou até os milênios, que nós agrupamos em 1000 anos, tá? Baseado nesse exemplo aqui abaixo, vocês vão ter que fazer a linha do tempo da vida de vocês, contando do ano que você nasceu até 2020. Então, aqui é um exemplo utilizando as semanas, tá? Então, na segunda, a Paula tem prova de ciências e ela leva Caco ao veterinário, que é o cachorro ou gato, né? Na quarta tem festa de aniversário do Júlio, na quinta aula de natação e no sábado ir à casa do papai. Então, esse é um exemplo de uma linha do tempo que está sendo organizada por semanas, tá? O que vocês vão ter que fazer, e olha só que bonitinho que já está até com as linhas contadas aqui, tá? Vai ser por anos, tá? Então, vocês vão pegar o ano do nascimento de vocês, vão colocar aqui qual foi o ano, e aí depois, sei lá, nasceu em 2002. Não, nasceu em 2004, tá? Nasceu em 2004, aí nascimento 2004, só o ano. Aí depois, 2005, com 1 ano de idade, pergunta pro papai, pra mãe, pra tia, pra avó, e o que aconteceu quando eu tinha 1 ano? Ou então, não teve nada marcante? O que aconteceu quando eu tinha 2 anos, tá? Mas tentem preencher com pelo menos 5, 6 anos das vidas de vocês, beleza? Então, essa é a primeira atividade. A segunda, a gente vai relembrar os algarismos romanos, tá? Então, a gente vai relembrar um pouquinho aqui sobre a questão da divisão do tempo. E aí, a gente vai voltar para o conceito de calendário. Por quê? O calendário, pessoal, a gente já sabe que ele é dividido em dia, em mês, em ano, tá? Aí depois nós temos as divisões de décadas, séculos, milênios. Mas o calendário que a gente conhece é em dia, mês e ano, certo? Aí, quando a gente fala, por exemplo, no ano de 2020, isso significa, pessoal, que de acordo com o nosso calendário, que a gente segue o calendário cristão, se passaram 2020 anos desde o nascimento de Cristo, tá?
Então, a gente já está falando aqui em milênios, né? Passaram 2 milênios desde o nascimento de Cristo. Aí a gente vai voltar agora um pouquinho para a unidade de tempo século. Lembra o século? O século ele é organizado em 100 anos. E os historiadores, né, os detetives da história, eles usam muito a unidade de medida de tempo século para marcar vários períodos da história, tá? E geralmente a gente escreve ele em algarismo romano, por exemplo, século I, século III, século XX. Então vamos relembrar um pouquinho as regras práticas para a gente saber que século se refere a determinado ano, tá? Então, ó, esses são os algarismos romanos, quais são os paralelos deles. E aqui são as duas regrinhas, elas são super simples. Vocês vão ver, ó. A primeira é, quando o ano termina em 00, o que a gente faz? A gente elimina esses dois zeros e o número que sobrar na frente vai indicar o século. Olha que simples que é. Por exemplo, ano de 1200. Tem dois zeros no final, certo? Então, eu vou tirar esses dois zeros e aí sobrou 12. Então, significa que o ano de 1200 pertence ao século 12, tá? A mesma coisa com 1900, por quê? Termina com dois zeros, eu tiro eles, o número que sobrou é o século que pertence àquele ano. A outra regrinha é para quando o ano não termina com dois zeros, tá? Nesse caso, o que a gente faz? A gente elimina os dois últimos números, tá? E aí, a gente soma mais um ao número que sobrou. E aí, a gente tem o século. Olha, no caso de 1995. Vou continuar com a regrinha de eliminar os dois últimos, tá? Eu vou eliminar ali o 9 e o 5. E aí, sobrou 19. Só que não é 19 o século. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar 1 a 19 e aí eu vou ter o século. Então, 19 mais 1 dá o quê? 20. E aí é o século que pertence a esse ano. Então, 1995 pertence ao século 20. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Agora vocês vão ter que praticar. A que século pertencem esses anos? Se lembrem das regrinhas. Termina com dois zeros? Termina. Então, o que acontece? Termina com dois zeros? Não termina. Então, o que acontece? No caso de 36, eu vou ajudar vocês. Aqui a gente só tem dois números, dois algarismos, né? Segue a mesma regrinha, tá? Como só tem dois, então é os dois que eu tenho que eliminar. E aí, quanto que é 0 mais 1? Isso é o século, beleza? Então, ó, pessoal, agora a gente vai para a atividade 2. Vocês vão ler esse trecho. Olha, eu vou até ler com vocês. A pré-história é o período que vai desde as origens da atividade humana até o desenvolvimento da linguagem escrita. Este período é estudado pelas ciências antropologia, arqueologia e paleontologia, que analisam diferentes tipos de fontes históricas. E aí, o que vocês vão ter que fazer depois de ler o trecho com muita atenção? Vocês vão circular no texto acima e vão copiar as ciências que auxiliam a história, tá? Então, essa aqui foi uma questão que muitos erraram, então eu resolvi trazer novamente para que vocês tenham a chance de corrigir ela, tá? Agora vamos para 4. Leia o trecho a seguir. A história do início do ser humano é bem longa. E, portanto, minha gata resolveu dar um olá. Vem embaixo, te fala oi. Oi, pessoal do sexto ano. Vocês estão estudando? Quis vir dar um olá. Então, vamos lá. A história do início do ser humano é bem longa e, portanto, são necessárias várias fontes históricas para que possamos analisá-las. A pré-história está dividida em 3 grandes períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Então, vocês vão copiar do texto o nome de cada fase da pré-história. Bem facinho, né? A 5. Leia o trecho a seguir. Com sua capacidade de raciocinar, eles dominaram o fogo, construíram armas,
controlaram as cheias dos rios, cultivaram a terra, fizeram moradias e roupas, desenvolveram a linguagem, fizeram arte. Grife no texto e escreva abaixo a frase que mostra como o homem agiu na natureza para sobreviver. Qual foi sua capacidade desenvolvida, tá? A6. Leia novamente o texto abaixo sobre o domínio do fogo. Desde muito tempo, o homem obtinha o fogo mergulhando galho em incêndios florestais causados por raios. Com o passar do tempo, desenvolveu técnicas para se obter o fogo. Uma das técnicas consistia em girar bem depressa um bastão de madeira dura e seca dentro de uma cavidade de madeira. O atrito gerava o calor, que com um punhado de gravetos já deixados bem perto, produziam fogo. Outra técnica era bater uma pedra contra a outra para gerar faísca e produzir o fogo. Com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito. Tornou-se possível aquecer e iluminar as cavernas, afugentar animais e cozinhar alimentos. Além do controle do fogo, os seres humanos começaram a construir abrigos utilizando madeiras, pele e ossos. Também adquiriram técnica para fazer roupas utilizando peles de animais, tá? Então aqui é um textinho sobre o domínio do fogo que vocês vão ter que fazer. Vocês vão assinalar para verdadeiro e falso. Então vocês vão ler essas frases, tá? Todas que foram retiradas do texto. A que for verdadeira, vocês colocam V. A que for falso, vocês colocam F. Tudo bem? Questão 7. Vamos ler então o texto a seguir. No período paleolítico, os grupos humanos viviam da caça, pesca e da coleta de vegetais. Como estavam sempre em busca de alimentos, pois não sabiam cultivar a terra e nem criar animais, eles precisavam ter a vida nômade, ou seja, eles não tinham uma moradia fixa. Com a agricultura e a criação de animais, inovações do fim do período neolítico, o homem passou a ter a vida sedentária, ou seja, uma moradia fixa. Então, vocês vão copiar do texto o significado de vida nômade e de vida sedentária, tá? Na 8, vamos lá. Hoje, quando falamos em computadores, smartphones, GPS, internet, etc., a gente já pensa nisso, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente já pensa em computador. Na pré-história, o homem vivia em pequenos bandos e desenvolveu as primeiras tecnologias para a sua sobrevivência e preservação da espécie humana. Então, tecnologia não é só computador celular, mas qualquer técnica utilizada para melhorar a vida de uma sociedade, tá? Então, basta bater uma pedra contra outra, utilizar os pedaços como cortadores, raspadores e furadores, dominar o fogo, desenvolver pintura rupestre, tudo isso são exemplos de tecnologia desenvolvidas pelo homem ao longo da história, tá? E ao mesmo tempo desenvolvendo a cultura. A história humana está recheada de acontecimentos que nos trouxeram até aqui. Isso nos faz refletir sobre a importância do estudo da história. Então, vocês vão escrever a importância do estudo da história. Desenvolvam, escrevam mesmo, tá? Porque vocês acham que seja importante. E aí na 9, vocês vão assinalar o verdadeiro e falso sobre esse textinho, tá? A questão 10 tem o seguinte texto. O conhecimento necessário para isso faz parte da nossa atividade cultural e depende de uma tradição desenvolvida por muitas gerações e transmitidas através da fala, dos gestos, da arte, entre outros. Com isso, podemos dizer que somos seres culturais. Somos seres culturais. Retire do texto a parte que traduz essa conclusão. Então, que parte do texto afirma que nós somos seres culturais? Então, pessoal, é isso a nossa questão, tá? A nossa atividadezinha. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês realizem as atividades. E qualquer dúvida a mais que tiver, é só me chamar no nosso grupo, tá? Um beijo e até a próxima!